Bem-vindos ao Leitura de Vingança. A história que você está prestes a ouvir se passa em São Paulo. Meu nome é Marina Castro. Eu tenho 30 anos e há um mês meu próprio pai se levantou no casamento da minha irmã mais nova e me apagou na frente de 150 pessoas. Eu estava parada no fundo do salão de festas, atrás do tripé do cinegrafista, fazendo o que eu sempre faço em eventos de família, ficando fora do caminho e fingindo que não doía. Quando meu pai pegou o microfone para seu discurso, eu tive aquela esperança ridícula de que talvez só desta vez ele se lembrasse de que tinha 2 filhas. Por hábito, eu liguei o aplicativo de gravação de voz no meu celular e apertei gravar. Esse reflexo, mais do que qualquer coisa, é a razão pela qual você está ouvindo esta história agora. Ele bateu no copo com o garfo. Para a minha filha, ele disse, e meu coração realmente deu um salto por um segundo. Então ele riu. Eu deveria dizer minha única filha. Esta mulher incrível aqui em cima é o orgulho da minha vida. Aquela coisa parada lá no fundo. Ele gesticulou vagamente na minha direção enquanto centenas de cabeças se viravam. Aquilo foi apenas um erro que cometi há 30 anos. Honestamente, deveríamos tê-la dado para adoção quando tivemos a chance. O salão explodiu. Algumas pessoas riram porque pensaram que era uma piada, outras porque todo mundo riu. Algumas desviaram o olhar envergonhadas. Ninguém o impediu. Ninguém disse para ele se sentar. Eu não chorei. Eu não gritei. Olhei meu pai diretamente nos olhos, depois lentamente percorri meu olhar pelos rostos que acabaram de assistir à minha execução pública e decidiram que era entretenimento. Então me virei, saí do salão de festas, atravessei o hall e empurrei as portas giratórias para a chuva fria e batida pelo vento. Na calçada, a única água encharcando meu vestido, meu telefone ainda gravando na minha mão. Eu fiz uma promessa a mim mesma. Esta seria a última vez que eles ririam de mim sem consequências. Naquela noite fiz 3 ligações e enviei um e-mail que mudaram tudo. 2 meses depois, meu telefone acenderia com 68 chamadas perdidas e mensagens das mesmas pessoas que riram todas gritando a mesma pergunta. O que você fez conosco? Antes de eu te contar o que eu fiz, como aquelas 3 ligações e um e-mail transformaram a piada do meu pai no pior pesadelo. Dele, me diga isto. Que horas são, onde você está agora e de onde você está assistindo? Eu quero ver até onde a verdade sobre o meu erro de vida pode viajar. Na manhã seguinte ao casamento, acordei no meu sofá em São Paulo ainda usando o vestido arruinado. Rímel incrustado nas bordas dos meus olhos, meu telefone no meu peito. A primeira coisa que fiz foi apertar play na gravação. Ouvir a voz do meu pai através dos meus fones de ouvido sem o tilintar dos copos e o riso educado para embaçá-la foi como levar um tapa pela segunda vez. Eu ouvi tudo até o momento em que o salão rugiu e meus saltos estalaram no chão de mármore enquanto eu saía. Então apertei salvar, renomeei o arquivo para evidência discurso de casamento e fiz backup no armazenamento em nuvem criptografado que uso para o trabalho. Eu sou consultora de segurança cibernética para hospitais. Fazer backup de dados sensíveis é segunda natureza. Ontem eram arquivos de pacientes e registros de ransomware. Hoje era a voz do meu pai me chamando de erro. Eu contei a mim mesma 1000 histórias para sobreviver aos últimos 30 anos. Ele é da velha guarda, é só o humor dele. Você está exagerando. Mas ouvindo de novo não havia como suavizar. Ele falava sério em cada palavra. E se ele estava disposto a dizer aquilo em um microfone em público, o que mais ele estaria disposto a fazer quando ninguém estivesse gravando? A primeira ligação que fiz naquela noite parada sob a chuva foi para um único adulto na minha infância, que sempre pareceu secretamente horrorizado com a maneira como eu era tratada, o irmão mais novo do meu pai. Para mim, ele sempre foi o tio Sérgio. Para o resto do mundo, ele era Sérgio Ramos, ex-cofundador da empresa do meu pai, antes de se aposentar sob circunstâncias misteriosas 10 anos atrás. Quando ele atendeu sua voz, estava sonolenta e preocupada. Marina, você está bem? Eu vi a transmissão ao vivo ser cortada, mas... Você ouviu o que ele disse? Minha voz não tremeu. Ela saiu fria. Você ouviu o discurso. Houve uma pausa, depois uma expiração lenta. Sua prima me enviou o clipe. Ele disse baixinho. Eu assisti 3 vezes. Seu pai perdeu a cabeça. Não, eu disse. Ele apenas está finalmente dizendo em voz alta o que sempre pensou. Eu também gravei. Eu cansei de fingir que este é apenas o senso de humor dele. Eu quero saber o que ele está escondendo. Eu quero saber por que ele sempre me tratou como um problema que ele lamenta em vez de uma filha. Outra pausa mais longa desta vez. Marina, isso não é apenas sobre sentimentos feridos, ele disse. Se você começar a puxar os fios em torno de Ricardo Castro, você não encontrará apenas piadas maldosas. Você encontrará coisas que não poderá desver. Então me ajude a vê-las, eu disse. Eu não sou mais criança. Você foi empurrado para fora dos sistemas municipais Castro. Eu sei que não foi tão limpo quanto ele fez parecer. Você sabe onde estão os corpos enterrados? Você realmente quer fazer isso? Ele perguntou. Porque uma vez que você começa, não há como voltar para jantares de domingo e sorrisos falsos. Pensei nas risadas do salão de festas. E nós 2 sabemos que eu nunca fui realmente convidada para o jantar de domingo. Eu disse. Encontre-me amanhã. Se diga a verdade. Ele suspirou. E naquele suspiro ouvi 10 anos de ressentimento engolido.
Tudo bem. Meio-dia na padaria em Moema. Não mande mensagem com este endereço para ninguém. E Marina, não traga aquele telefone que seu pai paga. Depois que desliguei com ele, disquei o segundo número minha colega de quarto da faculdade. Agora, uma das advogadas de crimes financeiros mais sagazes do estado, Laura Mendes. Não conversávamos há meses, mas quando ela ouviu minha voz, imediatamente soube que algo estava errado. O que aconteceu? Ela perguntou. Enviei o arquivo de áudio para ela ali mesmo na calçada, observando a barra de upload deslizar pela tela enquanto a água da chuva escorria pelo meu pulso. Quando terminou, eu disse: ouça, e depois me diga o que posso fazer com isso. A terceira ligação foi para o meu próprio telefone de trabalho. Em outras palavras, para mim mesma. Deixei uma mensagem de voz detalhada documentando exatamente o que havia acontecido com datas, horários e o fato de que eu havia capturado uma gravação. Em seguida, converti essa mensagem de voz em uma transcrição e a armazenei em uma pasta segura junto com o discurso. Não era mais apenas meu coração falando, era a prova. O e-mail foi para um endereço genérico e de aparência entediante integridade@secmunicipal.gov. BR a linha de denúncia anônima para a Secretaria de Obras Municipal. Eu não acusei meu pai de nada. Ainda não. Simplesmente perguntei o que um cidadão deveria fazer se acreditasse que um grande contratante da cidade estava fraudando livros e retalhando membros da família que sabiam demais. Apertei enviar às 2h17 da manhã, meus dedos ainda tremendo, e observei o pequeno ícone de avião de papel desaparecer. No dia seguinte, na padaria. Tio Sérgio deslizou para o banco em frente a mim, olhos vermelhos, mãos enroladas em seu café, como se precisasse dele para não tremer. Pela primeira vez na minha vida, ele parecia com medo do meu pai. Você realmente quer saber por que ele te trata assim? Ele perguntou sem preâmbulo. Porque você é a única coisa que ele não pode controlar. Você escolheu segurança cibernética em vez de se juntar ao império dele. Você se recusou a assinar o acordo familiar padrão dele quando se formou e ele tem movido dinheiro e contratos para o nome da sua irmã há anos para punir você por isso. Ele tirou um maço dobrado de e-mails antigos e atas de reunião do conselho do paletó. Ele me cortou porque eu disse que o que ele estava fazendo era ilegal. Fraude e suborno em projetos de obras públicas e relatórios de segurança falsos. Tudo isso explodiria se alguém com suas habilidades e meus recibos começasse a cavar. Olhei para os papéis, tudo em mim, ficando muito parado. Então vamos cavar, eu disse. Se ele insiste que eu sou um erro, eu vou ser o tipo de erro que arruína o mundinho perfeito dele. Se você estivesse no meu lugar humilhada em vídeo pelo seu próprio pai e depois recebesse a primeira prova de que ele poderia ser um criminoso, você se afastaria para proteger a família ou começaria a puxar cada fio que pudesse encontrar. Laura não perdeu tempo. Na tarde seguinte, ao encontro na padaria, estávamos sentadas em uma sala de conferências apertada em seu escritório do tipo sem janelas e com uma luz fluorescente zumbindo que fazia tudo parecer mais sério. Eu já havia escaneado os documentos do tio Sérgio e os enviado para ela através de um portal seguro. Ela os leu 2 vezes antes mesmo de eu chegar. Ok, ela disse batendo na pilha com uma caneta. Seu pai, Ricardo Castro, administra Sistemas Municipais Castro. Eles têm contratos públicos com a prefeitura há 15 anos. Semáforos, cruzamentos inteligentes e sistemas de estacionamento. Estas atas mostram que ele tirou o próprio irmão do caminho logo antes de a empresa fechar o maior negócio deles. Isto quer... Ela levantou um e-mail fotocopiado. É uma ameaça. Assine o acordo de separação e mantenha a boca fechada sobre as práticas de cobrança ou você nunca mais trabalhará nesta cidade. Ele não estava brincando. Tio Sérgio murmurou. Eu tenho sido blacklistado de contratos municipais desde então. Meu estômago se revirou. Eu cresci ouvindo meu pai falar sobre prover para a família. Todas aquelas noites longas, economizando dinheiro para a cidade. Agora aquelas histórias tinham gosto de cinza. Laura se virou para mim. Você trabalha com segurança cibernética para hospitais. Você entende de registros, metadados, tráfego de rede. Se seu tio estiver certo e seu pai estiver cobrando em dobro ou falsificando relatórios de segurança, haverá pegadas digitais em todos os lugares. Em servidores de e-mail, em rascunhos de PDF, em históricos de versão. Ela se inclinou para a frente. Mas fazemos isso dentro da lei. Nada de hacking ilegal. Usamos o que você pode obter legitimamente através da família registros públicos e o que seu tio já tem. Entendido. Eu assenti. Entendido. Menti apenas um pouco. Começamos com o que era público. Passei noites depois do trabalho vasculhando bancos de dados de aquisição da prefeitura, baixando todos os contratos que a Sistemas Municipais Castro havia vencido na última década. Eu cruzei cronogramas de projetos com notícias sobre atrasos misteriosos, interrupções inexplicáveis, e este me gelou o sangue uma morte de pedestre em um cruzamento onde os novos semáforos inteligentes haviam falhado. Ao mesmo tempo, tio Sérgio solicitou seu próprio arquivo pessoal e correspondência do conselho dos anos anteriores à sua saída forçada, citando proteções a denunciantes. Parte disso voltou fortemente editada, mas Laura sabia exatamente quais barras pretas significavam que alguém estava escondendo algo que não deveria. Por insistência dela, eu apresentei um pedido formal sob a Lei de Registros Públicos do Estado para todas as inspeções de segurança envolvendo os Sistemas Municipais Castro. Semanas se passaram.
Meus dias eram preenchidos com auditorias de segurança hospitalar e treinamentos de phishing para funcionários. Minhas noites com planilhas e PDFs marcas de marca-texto espalhando-se pela minha mesa de cozinha. Quanto mais eu cavava, mais um padrão surgia. Ordens de mudança assinadas às sextas-feiras às 16h55, dobrando o custo de projetos sem justificativa clara. Faturas de serviços de consultoria pagas a empresas de fachada sem sites. Todas registradas em uma caixa postal perto do escritório do meu pai. Notas repetidas de engenheiros da prefeitura sobre pressão do fornecedor para aprovar rapidamente. Toda vez que eu conectava um ponto, eu ouvia a voz dele de novo. Aquela coisa lá no fundo, apenas um erro. Em uma tarde, abri uma planilha mostrando a distribuição de ações da empresa. Foi quando o favoritismo dele se tornou mais do que emocional, tornou-se financeiro. Há 5 anos, minha irmã Heloísa havia recebido uma participação de 25% nas sistemas municipais Castro, em reconhecimento às suas contribuições para marketing e estratégia. Meu nome não aparecia em lugar nenhum. Havia, no entanto, uma assinatura familiar em uma linha rotulada renúncia de futuras reivindicações a ativos familiares. A minha. Data da semana em que me formei na faculdade. Lembrei-me do documento agora. Ele o chamou de um formulário padrão para simplificar o planejamento patrimonial e o empurrou para mim em um barulho de jantar de formatura. Eu assinei sem ler muito, sobrecarregada e ansiosa para evitar uma briga. Minhas mãos apertaram a impressão até o papel amassar. Naquela noite enviei tudo para Laura. Ele manipulou você para abrir mão dos seus direitos para que pudesse canalizar ativos para sua irmã. Ela disse ao telefone. É repugnante, mas também pode ser uma alavancagem, especialmente se pudermos mostrar um padrão de coerção e retaliação. Retaliação como me humilhar publicamente para garantir que eu nunca o desafie. Eu disse. Exatamente, ela respondeu. Nós construímos uma linha do tempo. Minha formatura, a renúncia à saída forçada do tio Sérgio, o grande contrato municipal, os semáforos defeituosos, o discurso de casamento. A linha de piada de família, a arma tornou-se dolorosamente clara. 2 semanas após nosso mergulho profundo, recebi um e-mail da caixa de entrada de integridade da Secretaria de Obras para a qual eu havia enviado uma mensagem após o casamento. Não era uma resposta automática desta vez. Era de uma pessoa real, um oficial de compliance chamado Marcos Duarte, perguntando se eu estaria disposta a falar confidencialmente sobre possíveis irregularidades envolvendo os sistemas municipais Castro. Fiquei olhando para a tela por um longo tempo. Era isso. O momento em que minha humilhação familiar privada mesquinha aparentemente colidia com a lei real. Eu encaminhei o e-mail para Laura. Ela ligou em minutos. Se você falar com eles, Marina, isso deixa de ser apenas uma fantasia de vingança. Ela disse. Torna-se um caso de denúncia. Você está pronta para isso, para intimações, para audiências para sua família, saber que foi você. Pensei no meu pai levantando o copo, a sala explodindo. Pensei na minha mãe desviando o olhar em vez de intervir na minha irmã, rindo para não arruinar o clima do casamento dela. Ele decidiu me fazer a vilã na história dele há muito tempo. Eu disse. Se eu vou ser a vilã, é melhor que eu seja a que conta a verdade. Concordei com a reunião. Agendamos para 3 semanas para dar tempo a Laura de se preparar. Nessas 3 semanas, a energia na casa dos meus pais, onde eu ainda alugava tecnicamente o pequeno apartamento no sótão, mudou de fria para paranoica. Meu pai começou a trancar o escritório em casa. Minha mãe pulava toda vez que o telefone fixo tocava. Conversas sussurradas morriam no segundo em que eu entrava na cozinha. Eles sabiam que eu estava aprontando alguma coisa. Eles ainda não sabiam o que, mas estavam prestes a descobrir. Se você descobrisse que o dinheiro da sua família e o seu próprio apagamento foram construídos sobre mentiras e papelada fraudulenta, você manteria a paz ou arriscaria explodir tudo para arrastar esses segredos para a luz? Se há uma coisa que trabalhar em segurança cibernética te ensina é o quão descuidadas as pessoas são com suas senhas. Meu pai não era exceção. Anos atrás, quando o ajudei a configurar seu primeiro smartphone, ele insistiu em usar a mesma senha simples que sempre usou. Eu implorei para ele mudar. Ele recusou. Ninguém está interessado nos e-mails de um velho. Ele tinha zombado. Ele não era meu cliente, então eu deixei para lá. Agora, sentada no meu sótão, com o brilho do meu laptop no meu rosto e a gravação do casamento nos meus fones de ouvido, abri uma janela de navegador privada e digitei o endereço de webmail das Sistemas Municipais Castro. Hesitei. O aviso de Laura sobre ficar dentro da lei ecoou na minha cabeça. Mas então me lembrei da renúncia que assinei aos 22 anos. A maneira como ele usou minha confiança como arma. Ele nunca seguiu regras quando se tratava de me controlar. Porque eu ainda estava agindo de forma cordial. Digitei o endereço corporativo dele e a velha senha preguiçosa. A caixa de entrada carregou. Centenas de mensagens, negociações de contrato, piadas encaminhadas, alguns comunicados a todos os funcionários onde ele parabenizava minha brilhante filha Heloísa por uma apresentação. Nada sobre o erro de filha dele. Claro, eu não fucei por diversão. Eu configurei uma regra simples e silenciosa. Qualquer e-mail que ele enviasse ou recebesse com certas palavras-chave. Auditoria, inspeção, ordem de mudança. Meu nome seria automaticamente encaminhado para uma nova conta criptografada, que eu havia criado sob um pseudônimo aleatório.
Então eu saí. Se ele fosse invadido, não haveria um rastro óbvio que me levasse de volta. Em dias, os e-mails encaminhados começaram a pingar. Uma discussão com um engenheiro da prefeitura pressionando-o a aprovar um projeto mais cedo. Meu pai respondendo: nós cuidamos do seu supervisor, não se preocupe com isso. Uma troca com um banqueiro sobre mover aquele último pedaço para o fundo fiduciário de HC antes do final do ano. HC só poderia ser Heloísa, e então em uma quinta-feira um e-mail apareceu com uma linha de assunto que me arrepiou. Jantar de família sábado. Não foi enviado diretamente para mim, era do meu pai para minha mãe e irmã. Precisamos colocar Marina de volta na linha antes que ela faça algo estúpido. Ele havia escrito: vamos manter a calma, fazer parecer que queremos ouvi-la. Eu terei a papelada pronta. Minha mãe respondeu: tem certeza de que isso vai funcionar? Minha irmã: é meu primeiro fim de semana de volta da lua de mel, pai. Não podemos evitar que isso vire uma guerra. Meu pai: já é uma guerra, ela só não sabe as regras. Sábado, 19 horas. Aquele restaurante que ela gosta. Ela virá se você convidá-la. Eu não sabia que papelada ele queria dizer, mas eu sabia que não estava entrando em uma emboscada despreparada. Quando minha mãe bateu na porta do meu sótão naquela noite e perguntou com sua voz cuidadosa e frágil se eu gostaria de ter um bom jantar de família para esclarecer as coisas, eu sorri. Claro, eu disse. Eu adoraria. No sábado, cheguei ao restaurante 10 minutos antes com um pequeno pendrive na minha bolsa e uma transcrição impressa do discurso de casamento dobrada ao meio. A recepcionista me levou para uma sala privada nos fundos. Meus pais e minha irmã já estavam sentados. 3 pares de olhos se viraram para mim com vários tons de culpa, aborrecimento e medo. Marina. Meu pai disse, levantando-se apenas o suficiente para parecer que tinha modos. Você está apresentável. Você se parece exatamente com um homem que não deveria reutilizar senhas, pensei. Mas eu apenas peguei meu lugar. Depois de alguns minutos de conversa fiada falsa, ele foi direto ao ponto. Ele deslizou um envelope craft pela mesa. Eu te chamei aqui porque estou preocupado com você, ele disse usando sua voz de pai preocupado. Você tem estado emotiva desde o casamento, dizendo algumas coisas aparentes distantes que poderiam prejudicar nossa reputação. Eu gostaria que todos nós seguíssemos em frente. Dentro do envelope estava um acordo de confidencialidade. NDA, um muito agressivo. Basicamente dizia que eu nunca, sob nenhuma circunstância, falaria negativamente sobre ele, sua empresa ou negócios internos da família, sob pena de ser processada por tudo o que eu possuía. Em troca, ele estava me oferecendo um cheque por um valor insultante e uma redução temporária no aluguel do sótão. Ele queria comprar meu silêncio barato. Então deixe-me ver se entendi direito. Eu disse calmamente. Você me humilha em público. Em público me chama de erro em um microfone, e sua solução é que eu assine um documento legal prometendo nunca falar sobre isso. Ele se remexeu na cadeira. Foi uma piada, ele disse. As pessoas sabiam que eu não falava sério. Você está fazendo um drama por nada. Sério. Eu tirei a transcrição dobrada da minha bolsa e a deslizei pela mesa. Porque isto é o que você disse, palavra por palavra. Meu telefone gravou. O cinegrafista também. Eu fiz backup de 6 maneiras diferentes. E eu já compartilhei com um advogado e um oficial de aquisições do Estado que ambos acham que isso mostra um padrão de abuso psicológico e retaliação. Minha mãe prendeu a respiração. Minha irmã me encarou como se nunca tivesse me visto antes. O rosto do meu pai foi de rosa a um vermelho profundo e perigoso. Você o que, Anne? Ele perguntou. Eu não vacilei. Você tem movido ativos para o nome da Heloísa, tirando seu irmão, forçando a mão de funcionários da prefeitura e usando minha existência como piada. Eu disse. Você cometeu 3 erros, pai. O primeiro foi subestimar o quanto eu presto atenção. O segundo foi presumir que eu nunca revidaria. E o terceiro? Eu tirei o pequeno pendrive da minha bolsa e o coloquei na mesa. Foi deixar um rastro. Ele não tocou nele. O que tem nisso? Ele perguntou rigidamente. O suficiente, eu disse. E-mails suficientes, contratos suficientes, acordos paralelos, suficientes o suficiente para fazer algumas pessoas muito sérias, muito interessadas em como a Sistemas Municipais Castro faz negócios. A sala ficou em silêncio, exceto pelo barulho do restaurante lá fora. Finalmente minha irmã falou a voz fraca. Você vai nos destruir, ela sussurrou. Você vai destruir tudo e tudo que ele construiu. Olhei para ela. Ele já me destruiu, hein? Eu disse. Eu só cansei de fingir que mereço isso. Levantei-me deixando o NDA intacto. Você me convidou aqui para me colocar de volta na linha, eu disse. Considere isso meu aviso oficial de que eu saí completamente da linha. Enquanto eu saía do restaurante, a voz do meu pai me seguiu. Marina, não se atreva a fazer algo que você não possa desfazer. Eu não olhei para trás. Você deveria ter pensado nisso antes de pegar o microfone, gritei por cima do ombro. Se sua família te chamasse, sorrisse e deslizasse um NDA pela mesa para te silenciar, você assinaria em nome da paz, ou se afastaria e os deixaria com medo do que você poderia fazer em seguida. O impacto do jantar de família veio rápido. Meu pai parou de falar comigo completamente. As mensagens de texto da minha mãe se transformaram em mensagens curtas e neutras sobre correio e contas.
Mas foi minha irmã, Heloísa Castro, quem me surpreendeu. 2 dias após o jantar, ela ligou. Podemos conversar? Ela perguntou a voz pequena. Nos encontramos não em um café como em algum filme clichê, mas na academia de escalada onde eu costumava ir para desanuviar. Nos dias de semana estava quase vazia. Sentamos nos colchões de proteção sob uma parede de agarras coloridas enquanto uma playlist pop zumbia ao fundo. Heloísa parecia deslocada em suas leggings de grife e tênis imaculados. Você escolheu um campo de batalha interessante, ela disse olhando para a parede. Você escolheu um momento conveniente para lembrar que eu existo. Eu respondi. Ela estremeceu. Ok, eu mereço isso. Por um momento ficamos apenas sentadas ali. 2 mulheres que compartilhavam DNA e quase nada mais. Heloísa era tudo mais fantástico que meus pais se gabavam. Polida agradável, a diretora de marketing perfeita para a empresa do meu pai. Eu era a que consertava coisas para viver e dizia às pessoas onde a segurança delas era ruim. Eu não sabia que ele ia dizer aquilo no casamento. Ela soltou. Eu não o teria deixado. Você riu, né? Eu disse. Você olhou diretamente para mim e riu. Ela corou. Eu entrei em pânico. Ok, todos estavam olhando para mim. Era a noite do meu casamento e ele estava bêbado. E eu pensei que se eu fizesse parecer uma piada, talvez não seria tão horrível. Como isso funcionou? Eu perguntei. Parece menos horrível agora. Ela engoliu em seco. Não. Uma pausa. Mas Marina ir a advogados falar com secretarias estaduais. Você está indo longe demais. Eu tirei uma impressão da minha bolsa desta vez, não do discurso do meu pai, mas do registro de acionistas que eu havia encontrado. Eu toquei na linha com as iniciais dela. Ele te deu 1/4 da empresa, eu disse. Enquanto isso, ele me enganou para abrir mão dos meus direitos, chamando de papelada padrão. Você quer falar sobre longe demais. Ela encarou o papel, seu rosto perdendo a cor. Eu não sabia disso, ela sussurrou. Ele me disse que você não estava interessada no negócio, que você disse que não queria nada dele. Eu disse que não queria ser empregada dele, corrigi. Eu nunca disse que não queria um pai. Ela olhou para mim, os olhos brilhando. Ele pagou pelo meu casamento, ela disse. Ele pagou pela pós-graduação. Quando eu não consegui aquela primeira promoção, ele criou uma posição para mim. Eu pensei que ele estava apenas sendo solidário. Ele estava comprando sua lealdade, eu disse gentilmente. E me punindo por não ser comprável. Ela abraçou os braços em torno de si. Então, e agora? Ela perguntou. Você incendeia tudo e chama de justiça. Eu não quero você desabrigada, Heloísa, eu disse. Eu não quero você punida por coisas que você não sabia. Mas eu cansei de deixá-lo se safar de machucar pessoas e se esconder atrás da família. A cidade merece saber se os sistemas dele são inseguros. Os funcionários dele merecem saber por que seu tio desapareceu. E eu mereço não ser chamada de erro pelo homem que me criou. Ele ainda é nosso pai, ela disse desesperada. Ele é o único que temos. Não, eu disse calmamente. Ele é o único pai que compartilhamos por sangue. Isso não é a mesma coisa. Ficamos em silêncio por um tempo, ouvindo alguém cair de uma rota e aterrissar no colchonete com um baque suave. Finalmente, Heloísa falou novamente. Se você for em frente com isso, ela disse, ele virá atrás de você legalmente, emocionalmente, seja o que for. Ele dirá que você está instável. Ele dirá a todos que isso é porque você tem inveja de mim. Ele tem dito isso a minha vida toda, eu disse. A diferença é que desta vez eu tenho recibos. Ela assentiu lentamente e depois se levantou. Eu não posso te ajudar, ela disse. Não abertamente. Eu devo muito a ele. Ele pode arruinar minha carreira. Ela hesitou. Mas a mamãe tem escondido coisas também. Extratos bancários, cartas da prefeitura. Ela os guarda em uma gaveta trancada no escritório dela na Secretaria de Educação. Se você quer saber o quão fundo isso vai, é lá que eu olharia. Eu a encarei. Por que você está me dizendo isso se você não está do meu lado? Ela deu um pequeno sorriso triste. Eu não disse que não estava do seu lado, ela disse. Eu disse que não posso parecer que estou. Enquanto ela se afastava, percebi que a filha de ouro não era tão cega quanto eu pensava, apenas mais enredada. Se sua irmã te dissesse que não podia ficar ao seu lado em público, mas te entregasse discretamente a chave do próximo segredo. Você a odiaria por sua covardia, ou veria isso como a única coragem que ela podia pagar. Minha mãe Lúcia Castro havia passado sua carreira na educação. Quando tudo isso aconteceu, ela era uma secretária adjunta de educação para um município, polida, diplomática e muito boa em fingir que os problemas não existiam se reconhecê-los fosse balançar o barco. O escritório dela ficava no 3º andar de um prédio administrativo sem graça perto do centro. Eu estive lá algumas vezes para deixar lanches esquecidos quando adolescente. Eu nunca fui lá para confrontá-la como adulta. Liguei e perguntei se poderíamos conversar. Estou ocupada, ela disse automaticamente e depois suspirou. Venha às 16 horas. Teremos alguns minutos antes da minha preparação para a reunião do conselho. Às 16 horas em ponto, passei pela recepcionista, subi no elevador e desci o corredor forrado com obras de arte de estudantes e pôsteres motivacionais.
A porta da minha mãe estava semi-aberta. Eu bati e entrei. Ela parecia menor atrás da mesa grande do que em casa. Sua máscara profissional escorregou apenas um pouco quando me viu. Marina, ela disse, esta não é uma boa hora. Nunca há uma boa hora para admitir que seu marido pode ser um criminoso. Eu disse fechando a porta atrás de mim. Nós devemos começar mesmo assim. Os olhos dela brilharam. Cuidado com o seu tom, ela retrucou. Depois mais baixo. O que você quer? Sentei-me sem ser convidada. Eu conversei com a Heloísa, eu disse. Ela me disse que você guarda documentos financeiros em uma gaveta trancada a extratos cartas da prefeitura, coisas que você não quer que o papai saiba que você ainda tem. A mão da minha mãe se contraiu em direção à gaveta tão rápido que foi quase engraçado. Ela não tinha o direito. Você não tinha o direito de ficar parada naquele casamento e deixá-lo me chamar de erro? Eu interrompi. Você não tinha o direito de ajudá-la a esconder dinheiro e afastar pessoas e fingir que não sabia porque isso mantinha a casa bonita e as férias pagas. Ela se encolheu a luta escoando de seus ombros. Pela primeira vez, ela parecia cansada velha. Você não entende a posição em que estou, ela disse. Ele controla tudo. A casa, as contas de aposentadoria, sua mensalidade é da Heloísa. Se eu pressionar demais, ele ameaça nos cortar, ir embora e levar tudo. Você sabe como é construir sua vida inteira em torno de alguém que pode te arruinar com uma assinatura. Você sabe como é crescer naquela casa, eu retruquei. Aprender que o amor é condicional e a humilhação é apenas brincadeira. Ver você desviar o olhar toda vez que ele ia longe demais. O silêncio pairou entre nós por um longo momento. Então minha mãe sussurrou. Abra a gaveta. Eu fiz uma pausa. O quê? Abra, ela repetiu a voz inexpressiva. Se você vai destruir isso, é melhor ver toda a bagunça. Contornei a mesa. Ela destrancou a gaveta com uma pequena chave prateada e a abriu. Dentro havia pastas bem etiquetadas. Refi Casa 2018. Fundos. Faculdade Castro Municipal Sinoyer Tiritorcé. Peguei a última. Dentro havia cópias de cartas do Departamento de Aquisições da Prefeitura levantando sérias questões sobre discrepâncias de cobrança. Um aviso sobre potencial suspensão de contratos futuros se os problemas não fossem resolvidos. Uma nota manuscrita na letra inconfundível do meu pai. Não se preocupe, eu cuido disso. Abaixo, extratos bancários mostrando grandes transferências de contas da empresa para um fundo fiduciário no nome da minha irmã. E saques do que deveria ser um fundo universitário no meu nome e datas correspondendo a grandes emergências familiares. Eu me lembrei vagamente de viagens repentinas, reparos misteriosos apenas em dinheiro. Ele tirou o dinheiro da minha educação para tapar buracos na fraude dele. Eu disse entorpecida. Você coassinou isso. A assinatura da minha mãe estava ao lado da do meu pai em vários documentos. Ele disse que nós colocaríamos de volta. Ela sussurrou. Ele disse que era temporário, e você conseguiu sua bolsa para segurança cibernética, então eu pensei. Sua voz falhou. Era mais fácil não pensar em nada. Virei para o fundo da pasta e congelei. Lá, grampeada a uma carta da prefeitura, estava uma cópia da minha própria renúncia, aquela que eu assinei na formatura. A nota anexa do meu pai para minha mãe dizia: assim que isso for assinado, ela está fora de questão legalmente. Concentre-se na participação da DH. Ela é o futuro. Minha mãe parecia que ia passar mal. Eu não vi essa nota antes. Ela sussurrou. Ele não me mostrou tudo. Mas você viu o suficiente, eu disse suavemente. O suficiente para saber que estava escolhendo ele em vez de mim. Lágrimas encheram seus olhos, mas ela as enxugou com raiva. Você acha que eu tinha escolhas de verdade, Marina? Ela perguntou. Eu me casei com ele aos 22. Eu não terminei minha graduação até você estar no ensino fundamental. Ele controlava o dinheiro, a hipoteca, as aposentadorias. Eu saísse para onde eu deveria ir, como eu deveria cuidar de você. Você deveria tê-lo impedido de me destruir toda vez que ele ficava entediado. Eu retruquei. Você deveria ter traçado um limite em algum lugar. Mesmo que você não pudesse sair, você poderia ter dito não à minha filha. Em vez disso, você trancou as provas em uma gaveta e rezou para que desaparecesse. Ela se curvou. O que você vai fazer com isso? Ela perguntou, acenando para o arquivo nas minhas mãos. Eu já tenho uma reunião com o oficial de compliance do Estado, eu disse. E Laura acha que há um forte caso de denúncia. Esta pasta acabou de torná-lo mais forte. Minha mãe olhou para a janela atrás de mim, os olhos desfocados. Ele vai perder tudo, ela disse. Os contratos da empresa, talvez até a liberdade dele. Ele deveria ter pensado nisso antes de decidir que as leis eram para outras pessoas, eu respondi. E antes de decidir que a filha dele era descartável. Ela engoliu em seco. Se eu der minha própria declaração, ela disse lentamente. Se eu admitir o que vi, talvez isso mostre que estou cooperando. Talvez eles peguem mais leve comigo. Talvez, mas eu disse. Eu não posso prometer nada, mas isso mostrará a verdade que ele não apenas cometeu erros, ele fez escolhas repetidamente.
Pela primeira vez, minha mãe olhou diretamente para mim, realmente olhando como se estivesse vendo a adulta que eu havia me tornado em vez da criança que ela havia falhado. Eu sinto muito, Marina, ela disse a voz embargada. Desculpa, não é uma máquina do tempo, eu respondi. Mas se você fala sério, você vai apoiar isso por escrito. Naquela noite, no meu sótão, adicionei os documentos da minha mãe ao crescente arquivo de caso digital e digitei um resumo do que ela havia me contado. Cada tecla pressionada parecia estar pregando mais um prego no caixão da vida que fingíamos ser normal. Se você descobrisse que seu pai havia desviado o olhar da sua dor por anos porque era mais fácil do que perder o estilo de vida e agora ele queria sua ajuda para se salvar, você fecharia a gaveta e sairia. Ou usaria o que ele te entregou para finalmente forçar a verdade a vir à tona. 2 meses depois que meu pai se levantou no casamento da minha irmã e me chamou de erro, meu telefone não parava de vibrar na minha mesa. Era uma terça-feira. Eu estava no meio de um treinamento de conscientização sobre phishing em hospital quando minha bolsa começou a deslizar pelo chão com um zumbido constante. Durante o intervalo, verifiquei a tela. Dezenas de chamadas perdidas da mãe do pai de Heloísa e de parentes com quem mal falava. Nosso bate-papo em grupo da família estava em chamas. Mensagens voavam. O que você fez conosco? Eles estão congelando as contas. Ligue para seu pai agora. Um alerta de notícias apareceu. Prefeitura suspende contratos com sistemas municipais Castro sob investigação de fraude. Havia uma foto do meu pai de terno com o maxilar cerrado indo para a Procuradoria-Geral do Estado. A reunião de denúncia silenciosa que tive semanas antes com Laura ao meu lado e Marcos Duarte do outro lado da mesa era agora uma tempestade total. Eu dei a eles tudo, os e-mails, contratos, padrões de cobrança, cartas de segurança, extratos bancários, documentos do meu tio, arquivos da minha mãe, a renúncia e a gravação do casamento. Eles não prometeram resultados. Eles simplesmente disseram, nós vamos investigar. Claramente eles o fizeram. Na escada ouvi o correio de voz. A mensagem do meu pai veio primeiro furiosa. Eles invadiram o escritório, levaram os servidores, o banco congelou nossas contas. Você destruiu sua própria família porque não aguentou uma piada. Apagar. A da minha mãe era chorosa, implorando para eu dizer aos investigadores que eu a forcei a abrir aquela gaveta. A voz de Heloísa tremia enquanto falava sobre o fundo fiduciário congelado, o adiantamento do apartamento, repórteres ligando para o escritório dela. Eu sei que você falou com eles. Por favor, me ligue de volta. Eu preciso entender. Eu apenas segurei o telefone e respirei. Este era o preço de puxar cada fio. Meu pai solicitou uma reunião através de seu advogado. Acabamos em uma pequena sala de conferências no escritório do advogado dele. Ele e seu advogado de um lado, eu e Laura do outro. Ele parecia mais velho às bordas de sua confiança se desfazendo. Você fez isso, ele disse. Você transformou um desentendimento familiar em um caso criminal. Eu encarei os olhos dele. Isto não é sobre sentimentos feridos, eu disse. É sobre fraude e suborno, relatórios de segurança falsificados e usar a família como cobertura. O discurso apenas tornou mais fácil para mim parar de fingir. Ele tentou me culpar pela situação da minha mãe, pelo fundo fiduciário congelado da minha irmã, pela empresa em colapso. Em toda a história que eu contar, você será a filha ingrata que nos traiu, ele disse. Dei de ombros. Você tem contado uma versão distorcida de mim a vida toda. A diferença agora é que eu tenho minha própria história e provas. No final, ele aceitou um acordo judicial. As acusações eram sérias. Fraude, suborno, falsificação de relatórios de segurança. Ele ainda foi para a prisão apenas por menos anos do que poderia ter ido. A sistemas municipais, Castro perdeu seus contratos municipais. Tio Sérgio negociou a compra de uma pequena parte limpa do negócio sob forte supervisão. Minha mãe cooperou totalmente e evitou acusações, mas teve que renunciar discretamente ao emprego na Secretaria de Educação e se mudar para um lugar menor. Ela começou a fazer terapia, finalmente tentando entender por que havia desviado o olhar por tanto tempo. Heloísa perdeu o apartamento e uma boa parte de sua segurança financeira. Por meses, ela só falou através de advogados. Então, um dia, ela entrou na minha academia de escalada com uma camiseta velha e sapatos alugados. Eu li os relatórios, ela disse. Todos eles. Você estava certa. Eu não precisava estar certa, eu respondi. Eu precisava ser acreditada. Não foi perdão, mas foi mais do que o silêncio com o qual eu cresci. Mudei-me do sótão para um apartamento pequeno com muita luz e sem fantasmas. Mantive meu emprego de segurança cibernética em hospital, mas comecei a ajudar denunciantes a protegerem suas evidências digitais por fora. A gravação do casamento se tornou um pequeno clipe em um treinamento sobre como o abuso emocional e o crime financeiro muitas vezes vivem na mesma casa. Eu não toco o discurso completo dele. Ele não tem mais esse tipo de espaço na minha vida. As pessoas às vezes perguntam se eu me arrependo, se eu voltaria atrás e manteria a boca fechada para manter a família unida. Aqui está a verdade. Minha família nunca esteve unida. Ela foi mantida no lugar pelo medo, favoritismo e dinheiro. Denunciar não quebrou algo inteiro. Quebrou uma ilusão. Sangue nos tornou parentes. Respeito é o que poderia ter nos tornado uma família, e isso estava faltando muito antes de os investigadores se envolverem. O autorrespeito é a primeira família que eu escolhi.
Então agora eu te pergunto se defender a si mesma significasse perder as pessoas que te ensinaram a ficar pequena, mas ganhar uma vida, onde você pode finalmente respirar, você faria isso? E se você já foi tratada como o erro na sua própria família, qual seria a sua versão de escolher a si mesma, realmente escolher a si mesma?